Começou. Olá, hoje nós vamos dar sequência ao curso semipresencial que nós iniciamos. Hoje nós vamos finalizar com todas as perguntas que chegaram para a gente, conforme foi combinado. Nós não tivemos tempo hábil de respondê-las ao vivo, nós vamos fazer agora e vai ser encaminhado para vocês todas as perguntas e respostas. Nós recebemos 134 perguntas, o pessoal participou bastante. Essas perguntas, nós dividimos elas em Conselho de Direito da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, relação entre os dois, atribuições de cada um, questões afetas às instituições de defesa, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Justiça, alguns encaminhamentos para casos. Então foi dessa forma que nós distribuímos as questões e vamos responder nessa lógica. As perguntas do Ministério Público e Tribunal de Justiça, infelizmente por enquanto a gente não vai responder ao vivo, porque nós ainda não recebemos das instituições que participaram conosco, então a gente vai responder aqui somente as questões da Defensoria. Então logo chegue dessas instituições, a gente encaminha para vocês, ok? Então vamos começar, eu e a minha colega Letícia novamente, vamos continuar com vocês. A gente vai dar início falando sobre as atribuições e questões operacionais do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Nós vamos fazer da seguinte forma, a gente vai fazer a leitura das perguntas e nós duas vamos dividindo a resposta. A primeira, qual o limite do poder decisório do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, entendendo que a lei municipal delega muitas atribuições ao CMDCA? Bom, o Conselho Municipal, ele tem a função de zelar pela política municipal dos direitos da criança e do adolescente. A principal atribuição do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente é essa: zelar pelo funcionamento da política municipal dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar está dentro dessa política, dentro da concepção do Conselho de Direito, que tem outra atribuição, mas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a sua principal função é essa. Qual o poder decisório que esse conselho tem? Na verdade, é ele que é responsável. Ele representa a sociedade para controlar o poder público com relação à política municipal dos direitos da criança e do adolescente. Isso significa, na verdade, o que na prática? O executivo tem que fazer a proposta da política, tem que encaminhar para o Conselho Municipal de Direitos, que vai analisar e deliberar sobre essa política municipal. Entendendo que a política municipal da criança e adolescente ela é transversal. Ela é uma política que perpassa por várias políticas sociais. Nós trabalhamos isso na capacitação. Então, ela tem ações, afeta a assistência, a saúde, a educação, a segurança, a cultura, esporte, lazer. Então, é uma política transversal. O executivo, que é responsável por executar a política, faz a proposta, encaminha para o conselho e o conselho analisa e delibera. A partir do momento que o conselho delibera, ele publiciza isso para a sociedade, para toda a sociedade conhecer que, na verdade, a política municipal é um instrumento de planejamento, de gestão. A partir do momento que o Conselho Municipal dos Direitos deliberou sobre essa política, vai ser o instrumento normativo que o Conselho de Direito vai fiscalizar as ações da política. O executivo local, ou seja, o prefeito, só pode fazer aquilo que estiver autorizado no Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, essas são as atribuições do CMDCA. Isso, além das ações que vão estar lá dentro da política, tem também quem é que vai ofertar esses programas e esses serviços. São as entidades governamentais e da sociedade civil, e não governamentais. O Conselho Municipal, como a entidade é de atendimento à criança e adolescente, o CMDCA tem a responsabilidade de inscrever essa entidade no conselho. A partir do momento que ele inscreve, ele é responsável por
fiscalizar o funcionamento dessa entidade, tanto pública quanto privada. Então, quando nós falamos na capacitação, o controle social, o conselho, é corresponsável se aquela política funciona bem ou não. O conselho tutelar, ele é implantado, acontece as suas eleições por meio do Conselho de Direito da Criança e Adolescente, que é responsável por organizar o processo eleitoral junto com o Ministério Público para eleição dos conselheiros tutelares que vai representar a sociedade naquele segmento. Além desse processo eleitoral, é o Conselho Municipal também que fiscaliza o funcionamento do Conselho. Então, o Conselho de Direitos, como Conselho Tutelar, ele também tem uma responsabilidade em apoiar o Conselho Tutelar na sua infraestrutura e no seu funcionamento. Se as leis do município são muito amplas, aí depende de cada executivo que tem a sua autonomia legislativa. Na verdade, como é que funciona essa configuração normativa e legal? A gente tem as leis federais, que são as maiores, vamos dizer assim, por competência hierárquica, e as leis estadual e municipal, elas têm que ser implantadas referente àquela temática que diz respeito diretamente aos munícipes. Ela tem que ser regulada no âmbito do município, mas a lei municipal não pode contrapor a lei federal, né? Ela não precisa ter tudo que a lei federal tem, porque a lei federal ela é ampla, porque ela tem que ser pensada em todas as possibilidades. Por isso que o município tem a sua autonomia de legislar no seu território, porque ele vai adequar essa legislação à realidade do município. Então, na verdade, o município não tem que copiar e colar uma legislação. Ele tem que fazer uma lei de acordo com a necessidade e com a capacidade daquele local. Senão a lei fica obsoleta, né? Então, isso é muito importante na hora que os legisladores, que o executivo e a sociedade vai votar a sua legislação. A segunda, é correto constar na lei municipal quais são as funções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança? Claro, tem que constar na lei, né? A lei tem que falar claramente qual que é o objeto dela, qual que é o objetivo, as diretrizes e qual a função dos conselheiros. Isso é inerente na lei. Não sei se vocês se recordam, na aula, né, no curso nosso, eu falei sobre isso. Servidor público só pode fazer aquilo que a lei permite. Se não tiver na lei, significa que a gente está fazendo um ato ilegal, né? Um ato que a administração pública não nos autorizou. Por que é importante ter essa lógica, essa concepção? Senão, eu chegaria aqui no governo, eu entrei para o governo agora, não tinha uma lei, aí eu vou e falo assim, eu acho bom fazer desse jeito, eu acho mais bonito fazer dessa forma. Não, eu tenho um instrumento legal que fala qual que é a minha competência, o que eu realmente tenho que fazer, eu não tenho que inventar o que eu tenho que fazer, porque a lei é que disciplina as minhas obrigações. Então, a lei tem que ter qual que são as atribuições e as funções, tanto do conselho quanto dos conselheiros. Terceira, o que fazer quando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente só se reúne para tomar posse? Como fica a situação desse município? Aqui nós não vamos falar nome do município, então o município vai identificar com as perguntas, né? Bom, se isso acontece, o conselho está funcionando completamente de forma irregular. E o conselheiro responde judicialmente por esse ato. O conselho é uma instituição pública, nós já falamos isso aqui. Ela foi instituída por lei, então faz parte da arquitetura administrativa do executivo. Ela é vinculada ao poder executivo. O executivo tem a responsabilidade de apoiar a infraestrutura para aquele conselho funcionar. A configuração do conselho ela é paritária, governo e sociedade civil.
Então, se o conselho não funciona, a culpa não é só do governo, a culpa é de todos os conselheiros. Porque a partir do momento que eu sou eleita, o Conselho de Direito não é eleito, que eu fui designada para representar uma instituição, ou governamental ou da sociedade civil, eu devo responsabilidade, eu devo conta dos meus atos para aquele lugar que eu represento. E para a sociedade, é óbvio que eu represento ali a sociedade, tanto o poder público quanto a sociedade civil organizada. Represento a sociedade como um todo. Se eu aceito as regras que foram impostas, ou seja, só reúne para tomar posse, significa que eu estou de acordo com esse ato irregular. E nós falamos aqui também na última aula, como é que um conselho, a gente verifica se o conselho está funcionando. Primeiro, as atas registradas, né? Obrigatoriamente, o conselho se reúne mensalmente. Isso tem que estar escrito no regimento interno do conselho. E se eu tenho uma regra de reuniões ordinárias, o conselho tem que se organizar para ter um planejamento anual. Esse planejamento eu tenho que me ater às ações que são importantes para criança e adolescente, como aprovar a política municipal, fiscalizar as entidades, cobrar a execução da política municipal do executivo. O que mais tem é ações para o Conselho Municipal. Então, não justifica reunir só para tomar posse. Se vai uma fiscalização interna ou externa, né, do governo ou órgãos de fiscalização, verifica facilmente que aquele órgão não funciona porque não existe registro de funcionamento. Os registros são o planejamento, as resoluções do conselho, as atas, né? Então é dessa forma que a gente verifica. Não é culpa só do governo do conselho não funcionar. É culpa de todos os conselheiros. A lei que rege o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente pode ser modificada indiferente ao CMDCA? Poder pode, não deveria. Porque quem faz a alteração de lei é o legislativo. A proposta de alteração de lei pode ser feita pela sociedade civil, pelo próprio conselho ou pelo executivo, né? Que vai fazer um projeto de lei, encaminhar para a Câmara e na Câmara entra o processo de discussão desse projeto e da votação desse projeto. Então, a sociedade participa das reuniões da Câmara que são abertas ao público. A sociedade participa das reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente que são abertas ao público. Por isso que a gente fala que todo início de ano o Conselho tem que construir a sua agenda, o seu calendário e o seu planejamento. E divulgar isso na sociedade, que todos os atores vão saber que toda primeira terça-feira do mês é a reunião do CMDCA no local A, no horário de A a B. Então, quem tem interesse de saber os assuntos da criança e adolescente vai olhar a sua agenda para participar daquelas reuniões, né? E na mesma lógica do legislativo, porque o legislativo ele tem uma função muito parecida com os conselhos de controle social, que são instituídos para fiscalizar o executivo, ambos, tanto o conselho quanto o legislativo. A diferença é que o legislativo, os vereadores são eleitos pela sociedade. Os conselheiros do Conselho Tutelar são designados por instituições para representar aquele segmento naquele local. Explicar melhor em relação à Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos. São pessoas contratadas especificamente para essa função? A Secretaria Executiva do Conselho é de responsabilidade do município. São servidores públicos municipais que são designados para desempenhar aquela função. Por exemplo, eu sou servidora estadual, trabalho na SEDESE. A SEDESE tem vários conselhos. Se o secretário entender que eu posso contribuir com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele vai me nomear como secretária executiva do Conselho Estadual.
Então, eu estou desempenhando uma função de secretária executiva naquele período que eu fui designada. Eu fui designada, que é um ato de delegação que o Executivo do Estado faz. Isso é a lógica do trabalho do Executivo Estadual. Existem municípios que muitas vezes não fazem esse tipo de delegação formal. Ele pega o servidor, pega a Letícia, encaminha para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para ser a secretária executiva. Então, ela é comunicada dessa função. Não existe um instrumento normativo no município que delega a ela essa função. Então, são formas diferentes de administração. Mas a forma mais transparente e clara é ter um ato normativo do representante daquele órgão, né, do executivo local, indicando aquela pessoa para ser a secretária executiva. A secretária executiva, ela é condição para um bom funcionamento do conselho, porque ela desempenha uma atividade administrativa. Ela está ali no horário X, todos os dias da semana, e é responsável pela parte administrativa do conselho, além de ter o conhecimento técnico da criança e do adolescente para subsidiar o conselheiro na tomada de decisão. Por exemplo, o município mandou uma prestação de contas lá do orçamento da criança e adolescente para ser debatido no conselho. Os conselheiros, pode ser que eles não tenham formação em orçamento e vai ter muita dificuldade em analisar uma peça orçamentária. Saber o que é função, subfunção, rubrica, né? Então, a Secretaria Executiva apoia os conselheiros na análise daquele documento. Ela é uma das pessoas que apoia, mas o conselho pode solicitar o apoio de qualquer pessoa da sociedade para ajudá-los nessa análise administrativa. O próprio executivo, o conselho pode formalizar ao executivo e solicitar que alguém da administração venha apresentar. Porque não adianta eu mandar uma peça difícil para o conselho deliberar, que isso é muitas vezes injusto, o conselho não entende, né? E a partir do momento que o executivo encaminha, ele formaliza para o conselho, ele manda um ofício encaminhando o documento. Ah, mas eu não sei se aquilo tá certo, Joanita. A gente não tem obrigação de saber mesmo, não. A partir do momento que a gente recebeu aquele documento do executivo, isso tem fé pública. O executivo é responsável por aquela informação que ele encaminhou ao controle social. Então, a gente vai analisar aquele documento e é ele que é o correto, porque foi o executivo que respondeu. A gente tem que entender que tanto o executivo quanto o controle social, eles não estão em lados opostos. Eles só têm a função diferente. Uma é de executar uma ação que é pública, o outro é de aprovar e fiscalizar se aquela ação foi executada como foi planejado. As funções são a mesma. E qual que é a função? Proteção integral da criança e adolescente. Zelar pelo cumprimento dessa proteção. Essa aqui é a minha, né? Vamos lá, Letícia? Vamos lá. Bom, outra pergunta o CMDCA Viçosa vai fazer o processo suplementar para a escolha de suplente do Conselho Tutelar, dado que só tem um suplente e pede orientação. Bom, é o seguinte, essa questão da eleição, a gente vai até tratar algumas questões posteriormente, mas esse processo suplementar para a escolha de suplente, ele entra também naquelas regras de transição, né, que o CONANDA dispôs em resolução, na resolução 52, né, de 2012. Bom, o que acontece? Esse suplente, né, a eleição mesmo que ocorra agora, esse suplente vai entrar naquela regra de transição do mandato tampão, né? O que é isso? É aquele mandato que ele vai ter uma curta duração, né? Dado que a posse vai ser em 2014 ou no início de 2015, ele só vai ter a duração até o final de 2015, né? Que é quando tem um novo processo seletivo unificado para a eleição dos novos conselheiros. Então, a orientação, né, que a gente pode dar nesse sentido é que o CMDCA, né, ele tem que sim tomar a frente das eleições, né, como sempre ocorre, e a única diferença é que esse processo para o suplente,
ele vai entrar na regra de transição do mandato tampão, né? Que ele vai ter uma duração mais curta. É isso. Tá, esse mandato tampão é a mesma forma de uma eleição, tem que ser organizado pelo Conselho Municipal e o Ministério Público tem que ser acionado. O Ministério Público tem que acompanhar. Esse mandato tampão significa que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, junto com o Ministério Público, vai postergar aquele mandato daquele conselheiro tutelar para que não esteja outra eleição num período pequeno para não confrontar com a lei maior, né? Então, tanto o CMDCA e o Ministério Público vai postergar, ampliar o período de vigência daqueles conselheiros tutelares no cargo até iniciar o processo unificado. Não é isso, Letícia? É isso mesmo. Bom, o CMDCA, outra pergunta. O CMDCA pode acrescentar critérios como carteira de habilitação no edital? Sim, na verdade o edital ele tem que ser construído pelo Conselho Municipal dos Direitos e encaminhado para o Ministério Público, inclusive para fazer uma análise nesse edital. Se esses atores entender da importância do conselheiro tutelar ter carta de habilitação, não tem nenhum problema disso constar no edital. Até que ponto vai a autonomia da Secretaria Executiva? Toda ação deve ser autorizada pela mesa? São duas coisas diferentes. Secretaria Executiva é uma coisa, a mesa diretora do Conselho CMDCA é outra. O Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, como qualquer conselho, tem uma lógica administrativa da seguinte forma. O conselho é formado pela plenária, que é a parte mais importante do conselho, a mesa diretora, que é eleita pelos participantes do colegiado, as comissões, que são conselheiros que têm assento no conselho, que vai se dividir em comissões para fazer uma análise anterior à plenária de ações e vai ter funções específicas, e a Secretaria Executiva. Então, são 4, vamos dizer assim, caixinhas que todo conselho de direitos e conselho setorial tem que ter para um bom funcionamento do conselho. A plenária é a parte máxima e mais importante do colegiado. É a plenária que toma todas as decisões. A mesa diretora só toma decisão quando for coisa urgente, quando não der tempo de passar na plenária. Aí a gente fala ato de referendo, né? A mesa diretora analisou um documento, tem que ser tomada uma decisão com urgência, não dá para esperar a reunião da plenária, encaminhar um ofício, analisar determinado documento. O conselho tem que se manifestar e quem manifesta no conselho é o presidente do conselho. É ele que responde por aquele órgão. A plenária, né, é que dá a esse presidente esse poder. Por que dá a ele, o presidente, o poder? Porque o presidente foi eleito entre seus pares. Então, ele que tem essa delegação de poder, não é a Secretaria Executiva, né? Então, é o presidente que representa aquele grupo de pessoas, aquele colégio que representa aquela instituição. Então, a mesa diretora só toma uma decisão quando não houver tempo hábil para o plenário decidir. Mesmo assim, a mesa diretora toma a decisão e na reunião que vai acontecer, a mesa diretora tem que se reportar ao colegiado e pedir autorização ao colegiado para aquela decisão que foi tomada. Vou explicar. O executivo mandou um ofício para o conselho que tem que ser aprovado um documento X por causa do prazo. Tô chutando aqui, não sei se é assim não. Aí, isso aí aconteceu de urgência, não dava para esperar a reunião. Para não chamar uma reunião extraordinária, porque às vezes pode ter problema, né? A mesa diretora se reúne, porque são menos pessoas, analisa e toma a decisão. Isso chama ato de referendo.
Então, publica uma resolução daquela decisão, aí na próxima plenária o presidente comunica aos conselheiros que vai aprovar ou desaprovar aquele ato. Aprovando, implica numa resolução de aprovação daquele ato da mesa diretora. Não aprovando, implica em uma resolução desaprovando o ato de referendo. É dessa forma que o conselho funciona. A secretaria executiva é a parte que faz o conselho funcionar. É ela que faz a proposta do planejamento, que faz a proposta da divisão das comissões. É ela, todo documento que entra no conselho, o primeiro lugar que passa é na secretaria executiva, que registra todos os documentos que entrou no conselho, que registra, que dá vida àquele documento. Todo documento, quando entra na secretaria executiva, que é a porta de entrada do conselho, a secretária executiva despacha com o presidente, que vai estabelecer uma rotina com todos os documentos que entrou. Ó, presidente, entrou essa denúncia, entrou esse ofício do município, esse mês nós temos que fiscalizar essa entidade. Então, o presidente toma pé de toda a parte administrativa do conselho e vai despachando, por exemplo, despacha a fiscalização dessa entidade para a comissão de política pública, para a comissão de política do conselho. Despacha aquele ofício, se o ofício for de financiamento, o conselho encaminha aquele ofício para a comissão de orçamento do conselho. Isso é para dar agilidade e para o conselho ter vida própria, para o conselho administrar as suas ações. Então, a secretaria executiva, a partir do momento que o presidente analisa os documentos e dá os encaminhamentos, a secretaria executiva é a responsável por dar essa logística no conselho. Encaminhar para a comissão, chamar a comissão para analisar aquele documento, né? Providenciar as reuniões, a temática que vai acontecer. Não é ela que fala qual que é a temática. Ela vai fazer uma proposta para o presidente da pauta daquela plenária. Como que ela vai fazer a proposta? Porque o conselho já aprovou o seu planejamento. E no seu planejamento tem lá, janeiro o que é que vai ser discutido? Fevereiro, por exemplo, em agosto. Tem que ser discutido no conselho o orçamento da criança e adolescente, porque em setembro vai para a Câmara. Então não pode ser discutido em fevereiro, porque o executivo não fez. E nem em outubro, porque já morreu essa parte. Por isso que a secretaria executiva é que propõe as pautas para o plenário, porque ela sabe dessa lógica. A partir do momento que foi para o plenário deliberou, é a secretaria executiva que é responsável por registrar em ata, minutar proposta de resolução para o colegiado, publicar essa resolução. Então, é essa logística, é essa a competência da secretaria executiva. A secretaria executiva não responde pelo colegiado. Quem responde pelo colegiado é o presidente. A secretaria executiva é peça fundamental, mas é ela que faz o conselho ter vida, funcionar. A secretaria executiva deve participar de todas as comissões, inclusive com a função de orientar as decisões, posto que nem sempre os conselheiros têm conhecimento da política municipal da criança e do adolescente. Aqui também a gente tem que fazer algumas reflexões. Para eu ser conselheiro, eu tenho que saber da política da criança e do adolescente. Isso é regra. É a mesma coisa quando você vai... É um trabalho que você vai desenvolver. E para você fazer o trabalho, você tem que saber qual que é o trabalho. Como que eu vou ser conselheiro sem saber do ECA, sem saber a política municipal do município, sem saber do diagnóstico das crianças e dos adolescentes do município, quantas são, se todas estão no sistema regular de ensino, se não está, é problema do conselho, se todas têm a sua passa pelo processo lá da saúde, se as gestantes estão fazendo pré-natal. Isso é política municipal da criança e adolescente. Então, para ser conselheiro, isso é condição sine qua non. Porque como é que eu vou apoiar e fiscalizar a execução dessa política se eu não entendo? Então, isso é regra. Eu posso até não saber no dia que eu entrei,
mas eu tenho que buscar a me inteirar, a pesquisar, a estudar, conversar com pessoas que entendem. Se não, quando a minha entidade me encaminhar para ser representante dela, eu tenho que falar com ela. Eu não posso, porque eu não entendo nada da criança e adolescente. Senão, eu não vou contribuir com o município. Eu vou ter reunião que só funciona para tomar posse, porque eu não sei das minhas obrigações legais, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a Secretaria Executiva tem que participar de tudo do Conselho, não só das comissões, de tudo. Ela que é o registro do Conselho. Então, assim, a Secretaria Executiva participa da plenária, é ela que registra em ata, é ela que apoia o presidente na dinâmica, é ela que ajuda o presidente a dar direito à voz de todo mundo. Porque muitas vezes tem pessoa que fala muito e não deixa as outras pessoas debater no conselho. E no conselho, mesmo quem não entende, tem o direito de debater, tem o direito de falar bobagem. Ele está num espaço ali que é de participação. Então, ele não pode ser tolhido dessa participação. O secretário executivo não é só ele que vai trabalhar na Secretaria Executiva. A Secretaria Executiva é uma função do Conselho. Lá dentro tem várias pessoas. Uma que responde pela Secretaria, né? Eu sei que geralmente o município tem mais dificuldade com isso, mas isso é um processo de articulação com o Executivo, porque muitas vezes uma pessoa só no Conselho tem dificuldade. Agora também vamos lá. Se um conselho que não funciona, vai ter mais pessoas para quê? Não justifica, né? Então, isso tudo a gente tem que avaliar. A construção do sistema de garantias de direito no município é de responsabilidade de quem? Do Conselho, Proteção Básica ou Especial? Somente o Executivo Municipal pode delegar a função? Deve ser feita um decreto ou resolução? Não existe um modelo construído. Nem o executivo é responsável por organizar e por construir esse sistema. Na verdade, o sistema já existe, já está construído. Ele só não está organizado, é diferente. O sistema de garantia, ele é construído por vários atores que têm representações diferentes e têm funções diferentes nesse sistema de garantia. Alguém da sociedade tem que conseguir colocar esses atores numa mesa para conversar. Quando na aula a gente falou do executivo, é porque geralmente o Conselho Tutelar de Direito da Criança ele está vinculado à assistência no município. E a assistência, a sua essência da política de assistência social, a sua essência é de articulação e de mobilização. Então, por isso que a gente falou que muitas vezes a assistência tem esse caráter e essa responsabilidade, porque faz parte da sua essência, né? Por exemplo, os profissionais que trabalham na assistência social, na academia, a gente tem matéria que a gente aprende sobre isso. Então, por isso que a gente sugeriu aqui que fosse da assistência. Mas pode ser, inclusive, do judiciário, pode ser da promotoria, pode ser da sociedade civil organizada, da entidade, que tem mais articulação. Tem pessoas que têm esse dom, né? Que consegue pôr várias pessoas de diferentes representatividades numa mesa e consegue ter diálogo. Tem pessoas que é o secretário de assistência social ou o prefeito e não consegue fazer isso, porque não consegue ter diálogo com as partes. Então, assim, não existe um modelo. Cada um vai organizar de acordo com a sua lógica. Não tem que ter decreto também, não. A gente não pode burocratizar essas coisas, né? Na verdade, tem que ter uma iniciativa. Essa iniciativa, geralmente, ela é do executivo. Por que ela é do executivo? Porque quem tem a responsabilidade de garantir a proteção integral da criança e adolescente, lá na Constituição fala, primeiro, é a família,
Segundo, o Estado. E terceiro, a sociedade. Então, qualquer desses atores, a família está no conselho tutelar, a família está nas entidades. Então, qualquer desses atores pode tomar essa iniciativa e apoiar na organização desse conselho de direito. De que forma o CMDCA pode se articular para que o município crie uma equipe técnica especializada para acompanhar adolescentes em conflito com a lei, tendo em vista que não é atribuição do Conselho Tutelar e que estes têm que se deslocar para outro município, não oferecendo a esses estrutura para o desenvolvimento dessa ação? A gente também precisa fazer uma reflexão com relação a este questionamento. O Conselho Tutelar, na minha interpretação, não tem que ter uma equipe técnica especializada para atendimento de caso, porque são funções diferentes. O Conselho Tutelar vai atender o caso, né, proveniente de denúncia, proveniente que ele foi visitar uma família, identificou que aquela família está acontecendo uma negligência, uma violência com aquela criança, e ele suspeitou de uma violação de direito, ou ele verificou uma violação de direito, aí ele vai encaminhar para os setores do sistema de garantia, que cada um tem a sua função. A equipe especializada é para fazer essa oitiva dessa criança e para inserir ela no seu serviço. Por exemplo, o Conselho Tutelar foi fazer uma visita no município e verificou que uma criança está desenvolvendo trabalho infantil, né? Ela sai todos os dias com a caixinha de engraxate e vai engraxar no centro da cidade, e naquele horário ela tinha que estar estudando ou fazendo uma atividade complementar. Então ela verificou que ali já tem uma irregularidade. Para que vai ter uma equipe especializada no Conselho Tutelar para ouvir aquela criança? O Conselho Tutelar já identificou a irregularidade. Ele vai notificar a assistência social para fazer o atendimento daquela criança e retirar aquela criança da rua, né? Então, assim, porque muitas vezes também a gente fica pensando assim, seria o melhor dos mundos de ter uma equipe especializada. Mas a gente tem que compreender também a situação que hoje o município se encontra. O que é mais importante? A gente ter uma equipe especializada num equipamento para atender e inserir a criança no seu serviço, ou tem que ter uma equipe especializada no Conselho Tutelar para fiscalizar aquela ação, né? Se, por exemplo, for um conselho no município que tem uma demanda gigantesca e que precisa de um profissional, aí tem que saber qual o trabalho que esse profissional vai fazer no Conselho Tutelar. Porque a profissional, ela não é o conselheiro tutelar. Ela não pode fazer o trabalho do conselheiro tutelar. Ela vai subsidiar o conselheiro tutelar na sua função, né? Então, assim, são coisas diferentes. O que essa equipe especializada vai fazer no Conselho Tutelar? A gente tem que definir. Ela não pode ter a função do Conselho Tutelar. São coisas diferentes. Mas nada impede também de ter as profissionais no Conselho Tutelar, né? Nada impede. Como que o Conselho Municipal dos Direitos articular com o município? É sentar com o município na base do diálogo e apresentar para o município as dificuldades que aquele órgão está tendo sem a profissional. Mas para fazer essa negociação eu tenho que ter números, não é só no choro, né? Eu tenho que chegar lá e falar, prefeito, secretária, a gente precisa de uma profissional, psicólogo ou assistente social por causa disso, disso e disso. Os conselheiros não têm conhecimento em informática para entrar no CIPIA. O conselheiro tutelar não tem rotinas administrativas para fazer o trabalho. Aí justifica um profissional que não precisa ser nem especializado
para fazer o atendimento lá. Mas tem que, na hora de articular com o município, a gente tem que ter clareza, né? É igual aqui. Eu chego pro meu secretário e eu não posso falar assim, ó, secretário, eu tô precisando de mais uma servidora, porque o trabalho tá demais. Eu tenho que provar para ele por que eu tô precisando da servidora. Ó, secretário, a gente tinha que aprovar isso, eu tinha que fazer esse plano até julho. Não conseguimos, por quê? Porque a equipe tá toda envolvida. A, B, C, D, né? Então justifica a contratação de uma outra pessoa. Eu tenho que ter argumento que materializa o meu pedido. Tem mais alguma questão, Letícia? Não. Agora a gente entra no FIA e depois algumas perguntas na relação CMDCA e CT. Tá. Ah, sim. A última do FIA, né? Não, é verdade, é do FIA. Bom, então nós respondemos todas as questões que eram atribuições e questões operacionais do CMDCA que chegaram da capacitação. Agora a gente vai entrar nas perguntas sobre o Fundo da Infância e da Adolescência. Sobre o FIA do município, caso o recurso destinado não seja usado para a política da infância e adolescência, o município é obrigado a manter a conta em funcionamento? Obrigado. E eu não sei por que não gastou o dinheiro, né? Porque dinheiro nunca é demais. Então, assim, e o recurso do FIA é regra, isso é lei, ninguém pode mudar. Ele só pode ser gasto com projetos aprovados pelo CMDCA. Então, se tem alguém que errou aí, o erro é conjunto, não é só do município e nem é só do CMDCA. O FIA, o Fundo da Infância e da Adolescência, é um fundo público, ou seja, ele é público, ele é do município. Ele é instituído por lei, tem que ter uma lei no município que institui o FIA. A partir do momento que aprova a lei, igual aprovou a lei do CMDCA, aprova a lei do FIA. A partir do momento que aprova a lei do FIA, que as leis são diferentes, cada ente constrói a sua lei. Nós já falamos sobre isso. Quando o município institui a sua lei, a lei vai falar como é que o FIA vai funcionar. Então, a primeira coisa para operacionalizar o FIA é instituir o CNPJ do FIA, que é CNPJ próprio, é regra. Isso é para dar visibilidade e transparência nos recursos que entra pelo FIA e sai pelo FIA. O município só pode captar recursos no FIA, na Receita Federal, se o FIA tiver CNPJ próprio, regra. E a outra questão operacional do FIA é abrir uma conta própria. A conta não é a mesma conta do município, nem a mesma conta da assistência. É uma conta corrente própria. Por quê? Porque na hora que eu, Joanita, entrar lá no site da Receita e for fazer uma doação para o FIA, eu vou clicar numa caixinha lá e vai ter todos os FIAs que existem no Brasil. Eu vou clicar no FIA que eu tenho interesse de doar. Um exemplo, o Fundo da Infância e da Adolescente do município de Manga. Se ele existir e estiver dentro da legalidade, ter CNPJ próprio, significa que ele tem vida e foi inserido no site da Receita. Só assim que a gente consegue doar. Aí eu vou clicar lá no site da Receita, procurar dentro todos os FIAs, o FIA de Manga, e vai aparecer um documento e que eu vou falar quanto que eu vou doar. Pessoa física só pode doar 1% daquele valor que ela tem condições de doar e pessoa jurídica até 6%. 1% para todas as doações que eu fizer, não é só para o FIA. Então, se eu for doar só para o FIA de Manga, eu posso doar 1% daquilo que eu tenho direito de doar. Ou senão, eu divido com o fundo da criança e adolescente, com o fundo do idoso, né? Até dar 1% do valor que eu posso doar. A partir daí, vai gerar uma DAI que aquela pessoa que está fazendo a doação vai fazer o depósito e vai ter lá a conta do fundo, tudo direitinho, CNPJ. Aí eu, Joanita, que fui lá, imprimi o DAI no site da Receita, vou lá no banco e pago, aquele dinheiro vai para aquela conta que estava na DAI, entrou na conta.
Aí o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente vai dar um recibo depois para aquela pessoa que doou com todos os dados da doação. Fulano de tal, CPF tal, fez a doação para o FIA no valor tal, o número da conta, o presidente assina e entrega aquele recibo para o doador. É com aquele recibo que o doador comprova que ele fez a doação. Isso é um processo. Aí, o Conselho Municipal tem que fazer um edital de chamamento público para falar as regras que as entidades públicas e privadas vão poder captar aquele recurso. Por que eu preciso fazer um edital? Isso é de responsabilidade do CMDCA. O edital é que vai dar transparência à regra que todas as entidades, pública e privada, vão ter acesso e vão saber se tem condições de concorrer àquele recurso ou não. O edital tem que estar claro se é projeto para acolhimento institucional, se é projeto para convivência familiar. Então isso tem que estar claro, porque as entidades vão se ater naquele edital para fazer a proposta. Aí a entidade viu, aí o CMDCA publica aquele edital, dissemina aquela informação, manda para todos os órgãos, tem um período lá para as entidades entrar com o projeto no conselho, no CMDCA. A entidade faz um projeto. Cada CMDCA tem a sua lógica de trabalho. Geralmente é assim. Tudo que entra, a secretária executiva registra. Tem que ter uma resolução no CMDCA que fala como é que vai ser o passo a passo disso. Ou uma resolução, ou uma normativa interna. Isso tem que estar claro para todo mundo. Geralmente a Secretaria Executiva faz uma pré-análise para apoiar o conselheiro. Porque na hora que o conselheiro pega, ele já olha o que está faltando, se está dentro de acordo com o edital. Aí a técnica da Secretaria Executiva emite um parecer formal. Ela escreve lá. Por exemplo, o edital tem uma matriz lá com os critérios. A Secretaria Executiva, o critério 1 foi cumprido, o critério 2 não foi por causa disso, disso e disso. O 3 não foi por causa disso, disso e disso, porque aí a entidade recebe esse parecer e pode providenciar aquilo que ela não se ateve, né? O conselho aprova aquele projeto, delibera e encaminha o projeto para o órgão gestor, porque o conselho ele não faz a gestão do fundo. Quem faz essa gestão é o executivo local. Então, o conselho, o presidente, que representa aquele órgão, encaminha para o órgão gestor do município, ou assistência, ou gabinete, aonde o conselho municipal está vinculado. A partir daí, é o município que operacionaliza para que a entidade receba aquele recurso. E receba de que forma? Tem que fazer um convênio, aí já entra nas regras da administração pública, né? A Lei 866. Ou é contrato ou é convênio. É a única forma de transferir recurso público para a entidade. Não existe outra. Não pode chegar e passar o cheque sem ter um instrumento normativo. Aí o município faz o convênio, aí é de responsabilidade do município, faz o convênio, as regras é do município e transfere o recurso daquele município. Quem fiscaliza se aquela entidade está executando bem ou mal ou não está executando? Ambos, município e conselho. Todos dois têm a função. Então é dessa forma que é operacionalizado o FIA. Para qual finalidade pode ser utilizado o dinheiro do FIA? Como e quem pode retirá-lo? Já falei como e quem pode retirá-lo, né? Para qual finalidade? É para ações da criança e do adolescente. O FIA tem uma regra que não pode financiar custeio de ação. Ou seja, se uma ação já existe, eu não posso custear aquela ação. Tem que ser um projeto novo para aprimorar aquela ação ou para dar gás naquela ação, né? Por exemplo, existe lá uma entidade que é responsável pela Casa Lar. E a Casa Lar precisa passar por uma melhoria. Então, aquela Casa Lar já tem a sua manutenção mensal. A Casa Lar vai apresentar um projeto para o conselho
para aprimorar aquele serviço que ela faz, né? Então, a lógica do recurso do FIA é esse. Quem vai fazer as regras do que vai financiar é o Conselho Municipal por meio do edital. É ele que vai falar as regras. É função da Secretaria Executiva fazer uma análise dos projetos? Ou é competência da comissão do FIA? Já falei sobre isso também. Não tem comissão do FIA no Conselho, não. Não existe. Para que comissão do FIA? O Conselho Tutelar é um outro órgão de fiscalização, né? Conselho de Direitos é um órgão, Conselho Tutelar é outro órgão. Geralmente, no Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente tem comissão de política, tem a comissão de orçamento e fiscalização, tem a comissão de entidades e tem a comissão de normas e atos normativos. Geralmente, pode ter outros, quantos quiser, vai depender da logística do conselho, se existe número de conselheiros suficiente, né? Geralmente são essas, não tem comissão do FIA. Acho que nós fizemos um equívocozinho aí. E necessitamos de informações, procedimentos detalhados para destinação dos recursos do FIA. Há alguma cartilha ou regulamento para auxiliar o CMDCA? Tem. A gente vai mandar para vocês no material que vai ser encaminhado no link. Esse CD todo da aula e das perguntas e respostas nós vamos disponibilizar no YouTube e vai ser encaminhado para vocês um link por e-mail, aqueles que vocês fizeram a inscrição. Nós vamos encaminhar o link, vocês vão clicar no link e já vai direto para essa aulinha que a gente está dando aqui. E vai ser encaminhado para vocês por e-mail também essa cartilha, além das perguntas e respostas escritas. A gente também, igual a gente está lendo aqui, a gente vai encaminhar para vocês, além dessa cartilha que orienta a gastar os recursos do FIA. Tem mais alguma, Letícia? Tem mais uma. A última pergunta sobre o FIA. Foi dito na capacitação que os recursos do FIA poderiam ser utilizados também para o Conselho Tutelar. Será que há como enviar ou explicar melhor de qual maneira isso pode ser feito e como e em que tipo de gastos? Pode ir. Bom, na verdade, se eu falei isso, eu estava doida. Não lembro de ter falado. Ou talvez o que eu falei interpretaram equivocado. Não pode ser gasto com recursos do FIA. Não pode ser gasto com o Conselho Tutelar. Recurso do FIA não pode ser gasto com o Conselho Tutelar. Por que não pode? Porque o Conselho Tutelar é uma instituição pública. Quem é responsável pela manutenção do Conselho Tutelar é o município. Se eu falei isso aqui, tem a impressão que eu não falei, não. Então, os recursos do FIA não podem ser gastos com o Conselho Tutelar. Quem é responsável pela manutenção do Conselho é o município. A gente só tem uma exceção, né, nesse caso. Que é para formação e qualificação funcional. Ah, é verdade. Aí, sim. E aí, nesse caso, é isso mesmo, né? Os recursos do FIA, eles são vedados, né, para serem gastos com o Conselho Tutelar. Tem essa única exceção que eles podem ser utilizados, né, para qualificação e formação dos conselheiros tutelares do município. É a única exceção que a resolução do CONAN, a resolução 139 de 2010, diz, né, sobre os gastos do FIA. Isso é muito bacana que a Letícia colocou. Quem é responsável por capacitar os profissionais do município é ele próprio, além do Estado e do governo federal. Existem responsabilidades que são comuns, tem responsabilidades que são específicas. Vou diferenciar. Responsabilidade específica do município, implantar o Conselho Tutelar. É só ele que pode fazer isso. Responsabilidade comum entre os três entes, capacitação. Isso é uma responsabilidade comum. O Estado tem uma responsabilidade muito grande de capacitação. E o município também tem que ter o seu planejamento de capacitação. Sabe por quê? Porque quem oferta aquele serviço é um servidor municipal. Então, para ele qualificar aquela ação, ele tem que aprimorar aquele servidor para desempenhar aquela ação. Então, ele pode investir recursos para qualificar aqueles conselheiros tutelares e de direito da criança e adolescente. Então, o município, que é um ente público, vai fazer um projeto
e encaminhar para o Conselho Tutelar, para o Conselho de Direito da Criança, para captar o recurso para capacitação, entendeu? O município é o quê? Uma entidade pública. Igual eu falei, quem pode captar recurso é entidade pública e privada. Então, o município vai apresentar um projeto para o CMDCA de capacitação dos conselheiros tutelares. Ele capacita o recurso, ele apresenta o projeto é aprovado, o município recebe aquele recurso, aí é diferente, não existe convênio. Por que não existe convênio? Porque o recurso já está dentro do município. O município tem que prestar conta ao conselho da mesma forma que a entidade. Só não existe aquele instrumento de repasse de recurso convênio, porque o recurso já está no fundo que é público. Com isso, o município tem que fazer a capacitação, prestar conta para o Conselho de Direito e o Conselho de Direito da Criança e Adolescente tem que fiscalizar. Então, a lógica é essa. Esse recurso pode ser pago o quê? Material administrativo, construção de cartilha, diárias para os conselheiros ir em determinado lugar fazer capacitação ou contratar um profissional para fazer a capacitação, né? Então, isso aí é sem problema. Terminamos as perguntas do FIA. Agora vamos para as perguntas de relação dos conselhos de direito da criança e adolescente e conselho tutelar. Os conselhos tutelares podem tomar atitude ou providência sem comunicar o CMDCA, sendo que o CMDCA não está fazendo nada a favor do conselho. São situações diferentes. Nós falamos aqui na capacitação, o Conselho de Direitos, ele tem qual que é a responsabilidade com o Conselho Tutelar? Ele é responsável pelo processo de implantação do conselho, juntamente com o município, e ele é responsável pelas eleições do Conselho Tutelar, junto com o Ministério Público, e ele é responsável por fiscalizar o funcionamento do conselho. É essa a responsabilidade do CMDCA. Os conselhos tutelar, não sei se vocês se recordam, a gente falou de um eixo estruturante do conselho tutelar que é a sua autonomia. Ele não precisa da autorização de ninguém para tomar as suas decisões. Entretanto, as decisões dele são baseadas na lei. O conselheiro não pode tomar uma decisão a seu bel prazer, porque eu acho que aquilo é melhor para a criança, porque eu acho que isso é melhor para o adolescente. Eu só posso tomar a decisão, conselheiro tutelar, baseado com o ECA, que é a lei que estabelece as atribuições do conselheiro tutelar e fala o que deve ser feito nos casos A, B, C e D. Por isso que o conselheiro tutelar tem que ser qualificado, né? Ele não precisa pedir autorização ao CMDCA para tomar as suas decisões. E aqui também está falando que sem comunicar o CMDCA, sendo que o CMDCA não está fazendo nada a favor do conselho. A gente tem que entender também o que é isso. O que é fazer nada a favor do conselho? Ainda bem que eu falei quais as atribuições do CMDCA frente ao conselho tutelar. Então, já respondi essa questão também. Outra, quando o CMDCA não reúne para ajudar o conselho tutelar, o que nós, conselheiros tutelares, podemos fazer para coibir essa situação? Também já respondi, né? Na verdade, o CMDCA, ele não tem que fazer nada, assim, igual está colocado aqui. Tá muito amplo, eu não entendi muito, mas eu já expliquei também o que o CMDCA tem que fazer frente ao conselho tutelar. Tem uma coisa também, né, gente? Ambos os conselhos têm a função de... Um tem a função de zelar pela política municipal dos direitos da criança e adolescente, que é o Conselho de Direitos da Criança. O outro tem a obrigação de zelar pela proteção da criança, que é o Conselho Tutelar. Então, a diferença dos dois é esse. Ambos são da sociedade, ambos representam o poder público. Então, ambos podem, inclusive, fiscalizar ambos. Eu posso fiscalizar o funcionamento do Conselho Tutelar e posso fazer uma denúncia desse conselho, de que ele não está funcionando, né? Qualquer cidadão pode fiscalizar qualquer órgão do governo.
O que devemos recorrer, a quem devemos recorrer quando o município recusa repassar a lei orçamentária ao Conselho Tutelar? Bom, os conselhos de direito, eles têm que ter um apoio dos órgãos de defesa, Ministério Público, Tribunal de Justiça, né? Por que eles têm que ter o apoio? Porque eles fazem parte do sistema de garantia de direito. Geralmente não. O Conselho de Direito e o Conselho Tutelar, eles devem convidar o Ministério Público para participar como convidado das suas reuniões plenárias. Por exemplo, eu sou conselheira estadual da criança e do adolescente. O Ministério Público da Infância e da Juventude participa das nossas reuniões mensais. Eles participam como convidado, eles opinam, eles nos ajudam, eles trazem esclarecimento. Então isso é muito rico e muito importante para o conselho. Por isso que eu falei que o conselho tem que ser organizado, ele tem que ter uma agenda. O conselho tem que ir lá no Ministério Público fazer o convite, falar com o promotor, que é importante para a vivência do conselho, a sua participação. Mesmo que o promotor não vá, porque geralmente ele não tem tempo mesmo, ele manda um profissional ligado a ele, né? Então isso ajuda, faz com que as entidades estejam presentes, com a presença do Ministério Público, isso tende a acontecer. Então é dessa forma que o município, que o Conselho Tutelar e o Conselho de Direito pode articular até para o município cumprir mais as suas responsabilidades, né? Não existe lei que obriga o município a encaminhar a lei orçamentária para os conselhos. Não existe lei. Não existe. Por isso que eu falei para vocês que tudo tem que ter um diálogo, né? A lei só obriga o executivo a encaminhar a peça orçamentária para a Assembleia. A lei não existe. O que existe, na verdade, são recomendações. E para cumprir as recomendações, deve existir um diálogo bom entre as partes. Se não tem esse diálogo, fica muito difícil. Se posso complementar? Pode. Nessa questão, né, que a Janita chama atenção para o diálogo, né, é importante lembrar que essa lei orçamentária, ela é construída no âmbito do executivo, né, e o Conselho Tutelar, ele é vinculado, né, administrativamente ao Poder Executivo. Então, ele tem que ter ali, manter esse diálogo bem próximo e dizer, né, quais são as necessidades orçamentárias e de ações para o Executivo poder construir a lei orçamentária baseado nas necessidades do Conselho, né? Então, é necessário o Conselho também ter uma atitude proativa, né, em relação a isso, e observar sempre as datas, né, de construção da lei orçamentária, que antes de passar para a Câmara, que é o trâmite normal dela, ela é construída no Executivo. Você vai as duas aí, Letícia? Próximo, né? A outra pergunta disse qual o profissional correto para ouvir a criança envolvida em uma denúncia de suspeita de abuso sexual. Esse é um caso delicado que depende muito de qual foi a porta de entrada, né, dessa denúncia, né? Como que a denúncia chegou? Ela chegou no CRAS, né, pela assistência social, ela chegou pelo conselho. Então, na verdade, a criança, quando ela está envolvida numa suspeita, né, de abuso sexual, ela deve ser atendida pelo CREAS, né, do município. Quando o município não tiver CREAS, o CRAS faz os encaminhamentos devidos. O Conselho Tutelar, primeiro, né, abuso sexual é crime, né? Então, isso vai ser tratado na esfera judiciária, né, com todos os trâmites legais. Agora, as medidas de proteção que os conselheiros devem tomar, né, aplicam-se às mesmas medidas do ECA e tem uma relação muito próxima com os encaminhamentos para assistência social. Então, o profissional correto depende muito da situação da porta de entrada, mas sempre é aquele ou assistente social ou psicólogo, né, do CRAS ou do CREAS, ou então um conselheiro tutelar, se ele for a primeira pessoa ali onde a denúncia tiver chegado. Mas é importante sempre manter, né, no radar que o CREAS que tem que ser o primeiro programa a ser acionado nesse caso. Eu queria contribuir, Letícia. Porque o CREAS, na verdade, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Atendimento
a pessoa e a família, o próprio nome já indica, ele é especializado. Infelizmente, nós ainda não temos CREAs em todos os municípios de Minas Gerais. São 239 municípios que têm CREAs. Não existindo CREAs, a responsabilidade é do município fazer atendimento. Ele que tem que ter essa equipe especializada, ou no CRAS, ou na gestão, ele que é responsável por esse atendimento a essa criança. Porque quando a gente pensa em CRAS e CREAs, vocês lembram da fala que nós tivemos da assistência social aqui? O CRAS e o CREAS faz parte do poder público, é um equipamento público. Quem é responsável por ele é a prefeitura. É ela que é responsável por contratar os profissionais, pôr para funcionar, né? É na mesma lógica do Conselho de Direitos, do Conselho Tutelar, é um órgão da prefeitura. É diferente porque os conselhos de direitos, eles são vinculados, não são subordinados. O CRAS e o CREAS, eles são subordinados ao município. Ele faz parte da arquitetura do município. Essa questão do abuso e da violência sexual, isso é um caso muito, 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 muito cauteloso, que muitas vezes, quando o profissional não tem a habilidade e a escuta especializada, ele vitimiza mais ainda aquela criança e adolescente, porque aquela criança tem que falar sobre aquilo que foi muito doloroso para ela ter vivenciado, ela tem que repetir para várias pessoas. Então é por isso que isso tem que ter um cuidado e um zelo maior do que qualquer outro, porque isso gera um sofrimento e uma ferida muito grande no coraçãozinho da criança ou do adolescente, e o profissional tem que saber trabalhar, tem que ter técnica de trabalho para fazer essa intervenção. Muitas vezes ela é sutil, ela é lúdica, para que a criança fale de uma forma menos dolorosa para ela. Muitas vezes a criança é inserida no meio de outras crianças que vivenciaram aquela situação, para ter uma exposição daquela situação que ela vivenciou menos dolorosa possível. Por isso que eu tive aquela fala minha da profissional especializada no Conselho Tutelar. Porque a profissional do Conselho Tutelar não tem essa função de fazer essa oitiva. Porque a partir do momento que o Conselho Tutelar tem a suspeita, só a suspeita do abuso e da violação, ele já notifica os equipamentos para fazer o atendimento. Não tem o equipamento, é o município que tem que fazer essa notificação. E o Conselho Tutelar, quando ele notifica também, ele tem que notificar dando prazo para o município, né? Então, assim, isso tem que ter muito cuidado, e a Letícia já falou muito bem. Acho que geralmente, quando não tem CREAS, é a Secretaria Municipal de Saúde, né? Geralmente, que tem esses profissionais especializados. Isso. Né? Mas vamos lá. Ok. Bom, a outra pergunta, né, diz: por que não se aplica as punições previstas no ECA de punir os pais irresponsáveis quando não cumprem os deveres estabelecidos? Né? Bom, as punições previstas no ECA, né? Bom, primeiro, o que é de competência do Conselho Tutelar, né? Na verdade, são medidas, né? Medidas de proteção, e que elas são relacionadas, né? Ou elas recaem sobre os pais os responsáveis daquela criança ou daquele adolescente que foi violado, né? Que teve seus direitos violados. Nesse caso, as medidas de proteção, elas não são exatamente punições, né? São mais encaminhamentos. E, bom, quando a gente diz de punição, ou então quando o pai ou o responsável, ele cometeu algum ato criminoso, né? Alguma infração, aí a gente sabe que tem que ser encaminhado isso para o Poder Judiciário, né? Decidir. O Conselho Tutelar não tem essa competência. Bom... Agora, as medidas não sei se a pessoa estava, né, dizendo das medidas de proteção previstas no ECA aos pais irresponsáveis, né? As medidas de proteção, elas envolvem o sistema de garantia de direitos. Então, é aquela história, se algo não está funcionando, né, se as medidas não estão sendo aplicadas aos pais irresponsáveis, é porque algum equipamento ali do sistema de garantia de direitos não está cumprindo seu papel de forma adequada, né? Ou por desconhecimento, né, que isso é um pouco
difícil, né, de acontecer, todo mundo sabe do seu papel. Então, na verdade, é reunir a rede, né, e ter esse diálogo sobre por que essas medidas não estão sendo aplicadas. A outra pergunta. Quem tem de ir à Câmara solicitar veículo para uso do Conselho Tutelar? Os conselheiros ou o CMDCA? Porque o veículo é para propiciar o transporte do conselheiro tutelar. Então, pode ser vale transporte, pode ser aluguel de carro, pode ser táxi. Então, tem que sentar na mesa com o executivo e fazer esse diálogo com ele. Se o município falou, não, nós estamos com as contas difíceis, não tem jeito... e não tem jeito, aí existe uma possibilidade, que nós falamos também na aula, que é de emendar o orçamento do município. Isso é uma competência do Legislativo, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa ou a Câmara dos Deputados, na mesma condição hierárquica. Então, o prefeito fez o orçamento e lá não tem veículo para o Conselho Tutelar, porque ele não conseguiu dividir o bolo do orçamento dele para todas as áreas que era necessário. Então, foi o orçamento para a Assembleia. Só que os conselheiros entendem que é necessário. Aí os conselheiros, qualquer tutelar ou de direitos da criança, vai na Assembleia e na hora das audiências públicas faz essa proposta lá para os vereadores, porque o orçamento ele é debatido nas plenárias da Assembleia, da Câmara, desculpa. Então, o conselheiro pega o microfone e fala que o Conselho Tutelar está precisando do veículo, que é para isso, isso e isso, que o Conselho Tutelar viaja tantos quilômetros e que o Executivo não teve condições de colocar isso no orçamento. Aí vai depender do vereador, que a gente chama de emenda parlamentar. Ele tem uma cota. A Assembleia tem uma cota para emendar o orçamento. Aí ele vai pegar essa cota que ele tem, que é um valor X, e vai propor o Executivo para inserir um pedaço dessa cota lá no veículo. Aí, a partir do momento que ele emenda, vai para o Executivo e o Executivo aprova aquela proposta que o vereador fez. É uma negociação, na verdade. Então, existe no âmbito do orçamento do Estado, que são as emendas estaduais, e no âmbito do governo federal, né? Isso é uma regra do jogo de orçamento. Finalizamos as perguntas sobre relação CMDCA e Conselho Tutelar. Agora vamos para as perguntas de competências e atribuições do Conselho Tutelar. Você começa, Letícia? Sim, vamos lá. A primeira pergunta. O município pode criar lei para os conselheiros tutelares? Por exemplo, fiscalizar eventos e festas? E a quem os conselheiros tutelares têm que recorrer? Bom, aí são 3 perguntas, né, numa só. A primeira, o município pode criar lei para os conselheiros tutelares? O município tem, né, de criar, ele tem o dever de criar a lei que diz sobre o Conselho Tutelar, sobre o funcionamento do Conselho Tutelar, sobre as garantias, né, como servidores que conselheiros têm, garantias, remuneração, salários, abonos e outras questões operacionais e administrativas. Mas ele não pode criar lei dizendo sobre a competência do Conselho Tutelar que extrapole, né, o que já temos no ECA. Né? Isso ele não pode fazer, que é uma lei municipal, ela não pode extrapolar, né, uma competência que já foi dada por uma lei federal. E aí a segunda pergunta, né? Por exemplo, pode criar leis, né, pelo que eu entendi, para fiscalizar eventos e festas? Bom, essa questão, né, da fiscalização pelo conselheiro tutelar em eventos, festas, em bailes, é uma questão muito recorrente. Né? Um dos motivos por ela ser recorrente é que o Ministério Público daquela comarca e o juiz, né, eles podem ter entendimentos distintos, né, de acordo com a comarca. Por quê? Né? E o que a gente orienta nesse sentido e o que também é o entendimento do Ministério Público de Minas Gerais. Bom, primeiro, né, o Conselho Tutelar ele não tem essa competência, né, de flagrar ali aquela criança ou aquele adolescente numa festa, né, em baile, não tem esse objetivo punitivo, né, repressor. Né? A ideia do ECA
não é essa, né? Pelo contrário, ele traz ali a necessidade de um trabalho preventivo, né? Junto ao sistema de garantias de direito. Mas sim, a gente, né, sabe que existem muitos juízes, né, que baixam aquelas portarias regulamentadoras, né? E o que são essas portarias regulamentadoras? Geralmente elas proíbem a entrada e permanência, né, de adolescentes desacompanhados de responsáveis, né? E aí cada portaria tem ali seu limite de idade e sim, aí nesse caso, quando existe essa portaria, né, do judiciário, não tem problema algum, né, o conselheiro tutelar, ele verificar, né, nesse lugar se tem alguma criança ou adolescente que está tendo seus direitos violados. Mas aí nesse sentido, né, da antirrepressão, né? Não vai haver ali uma ação repressora do conselho. E nem ele vai ficar ali na porta, né, na portaria, como alguns conselheiros nos relatam, que eles são obrigados a ficar ali na portaria, né, conferindo a identidade de todos aqueles que entram, né, para ver se algum ali é um adolescente, né, que não pode entrar desacompanhado, então uma criança. Essa atividade fiscalizadora, ela não é só do Conselho Tutelar, né? Ela é do Conselho Tutelar, do Ministério Público e do Poder Judiciário do município. Se existir essa portaria, né, que proíbe a entrada de crianças e adolescentes em determinado local, em determinada festa, né, que ali elas estão sujeitas, né, ao uso de bebidas alcoólicas, né, ao uso de drogas lícitas e ilícitas, o conselheiro ele pode agir, pode ir até o local, mas ele não vai repreender a criança ou adolescente. Ele vai agir sobre os promotores, né, do local. Ele pode aplicar, né, infrações administrativas e até alguns procedimentos judiciais, dependendo do caso, né? E depois isso junto ao Poder Judiciário. Mas, então, inicialmente, ele vai chegar, né, até os promotores desse evento, né, aos administradores dessa festa, e dizer que, na verdade, a competência de que a entrada fosse proibida dessas crianças e adolescentes é deles, né, desses promotores dessa festa, e não do Conselho Tutelar, e não dele. Então, o promotor dessa festa, né, o administrador, os organizadores dessa festa, que tem que manter alguém, né, na portaria verificando a entrada de crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, né, a gente sempre lembra que é importante fazer um trabalho preventivo, né, junto aos atores do sistema de garantia de direitos. Então, a gente tem alguns exemplos no estado de municípios, né, que se articulam. CMDCA apoia muito, o Conselho Tutelar encampa campanhas, né, de conscientização mesmo. Então, são campanhas de conscientização junto aos empresários, junto aos promotores de eventos, né, aos patrocinadores, geralmente daquela localidade, da importância, né, de se garantir que crianças e adolescentes não tenham seu direito violado, né, dentro desses bailes, dessas festas, e que as portarias regulamentadoras judiciais que elas sejam respeitadas nesse caso. Bom, e aí a quem os conselheiros tutelares, né, têm que recorrer? Então, bom, o município, né, geralmente ele não cria uma lei dizendo que os conselheiros tutelares eles são obrigados a ir em todas as festas fiscalizar isso. Então, acho que esse não é o caso da pergunta, né? Eles podem sim, né, então, fazer esse trabalho fiscalizador e eles podem recorrer, se tiver alguma dúvida nesse trabalho, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que são os atores também que têm competência sobre isso. Eu queria contribuir só da seguinte forma, assim, deixar claro para os conselheiros tutelares que essa não é uma função deles. Isso não é a função, né? Na lei, a lei o município institui. Isso não está na lei. Se está na lei do município, é um equívoco. Uhum. E a Letícia falou super claro. Quem é responsável por fiscalizar a entrada de menor em determinado recinto ou festa é quem está fazendo a festa ou quem é responsável pelo recinto. Ponto. Se tiver uma denúncia, se a polícia for lá, quem responde pelo ato são o dono do estabelecimento ou quem está responsável pela festa. O Conselho Tutelar não tem essa função. Não é essa a função do Conselho Tutelar. Bom, um Conselho Tutelar pode fazer averiguações de denúncias de maltratos e negligências em outros municípios ou ele tem que pedir para o Conselho Tutelar do município averiguar essa denúncia.
O Conselho Tutelar, ele tem a sua jurisprudência só no território daquele município. Ele foi eleito para o município. Então, como existe Conselho Tutelar em todos os municípios de Minas Gerais, né? O Conselho Tutelar de um município articula com outro município e faz esse intercâmbio, essa articulação. O Conselho Tutelar pode se negar a fazer uma visita pela falta de veículo em hipótese nenhuma. Responsabilidade do conselheiro. E eu já respondi isso, nem vi a pergunta e já respondi isso antes. É aquilo que eu falei. Quando a gente concorre a um cargo, você sabe as condições de trabalho. Então, se o conselheiro tutelar ele tem que ir numa comunidade rural e naquele momento não tem carro, por isso que a gente tem que ter um diálogo bacana no município para dar condições de trabalho para o conselheiro tutelar trabalhar, né? Mas o conselho tutelar ele tem que pensar se ele deixar de fazer aquele trabalho, pode ter uma desproteção da criança e adolescente. E a função dele é proteger. Então, por isso que a gente fala que não adianta as pessoas entrar num processo de desgaste, de briga, porque a responsabilidade da proteção da criança é daqueles 3 atores que eu falei. E o Conselho Tutelar é responsável, o município é corresponsável por isso também, a sociedade também. Então, por isso que tem que ter condições de trabalho. E se eu candidatei àquele cargo, eu tenho que saber que a minha responsabilidade, mesmo se eu não tiver o carro, é de desempenhar o meu trabalho. É óbvio que eu tenho que ter um diálogo para eu ter melhores condições de trabalho. E isso não pode ser um impeditivo do conselheiro tutelar trabalhar. Como fazer se a sede do conselho tutelar oferece riscos aos conselheiros? Aí é difícil, né? E também é o diálogo. Porque muitas vezes, aí eu vou ter uma conversa clara aqui, porque todos nós somos agentes públicos. Muitas vezes o Poder Executivo, ele tem uma concepção de, o conselheiro tutelar ele dá muito problema, ele traz muito problema para o município. E isso é verdade. Quando o conselheiro tutelar não tem uma postura ética, profissional, e baseia o seu trabalho, a sua intervenção com esses princípios, tende-se a ter um desgaste. É uma conversa ruim de se ter, mas ela é necessária para a gente melhorar as relações. Porque o conselheiro tutelar, ele não é rival, ele não é contra o executivo, ele faz parte do executivo. Então, tanto o conselho tutelar quanto o executivo não podem se colocar contrários um ao outro. Eles são complementares. Todos os 2 foram eleitos para desempenhar a função, tanto o prefeito quanto os conselheiros. Então, se os conselheiros e os prefeitos brigarem entre si, quem vai ser prejudicado? Não é o conselheiro tutelar e nem o prefeito, é a criança e o adolescente. Por isso que ambos têm que ter essa responsabilidade. Por isso que nesse trabalho o Ministério Público ele é muito envolvido por causa dessa situação, né? Então a gente tem que sair daquele discurso que o prefeito não gosta, que o prefeito não quer, que o prefeito persegue, que o município não apoia. O prefeito tem que querer, o prefeito tem que apoiar, o prefeito tem que fazer com que as coisas aconteçam. Ele é obrigado por lei. Mas a gente sabe que se a gente entrar nesse processo da legalidade, isso vai demorar um tempo muito grande. Então, para a gente ter melhores condições de trabalho e relações de trabalho, a gente tem que ceder hora um, ceder hora outro, né? E a gente tem que ter diálogo e entender que ambos estão trabalhando para a proteção da criança e do adolescente. Nesse caso, que o local não oferece risco aos conselheiros, é ter um diálogo com o município. Não tem condição. É falar, olha, prefeito, olha para você ouvir. O CRAS tem uma sede bacana, o hospital tem uma sede bacana, o Conselho Tutelar precisa ter uma sede bacana também. Então, assim, não precisa ter exclusividade, divide local com outro lugar que funciona bem. O Conselho Tutelar tem que ajudar o município a buscar soluções, né? Isso que eu estou falando que é o diálogo e é importante. Mas talvez o conselho que oferece risco aos conselheiros
também tem que ver se tem outro espaço que não oferece. Por exemplo, a gente tem aqui em Belo Horizonte, CRAS, em situações ruins. Porque o CRAS funciona numa comunidade que não conseguiu um lugar bom para funcionar o CRAS. Então, o CRAS tem que funcionar de acordo com os locais daquela comunidade. A gente tem que fazer essa avaliação também. Perdi aqui, Letícia. Aqui é a mesma coisa que a gente já respondeu, aí a gente passa Como fazer, é verdade. É obrigatório que o Conselho Tutelar comunique com antecedência que irá fiscalizar um abrigo? Depende. Porque eu também tenho que entender, porque isso tudo é uma interpretação, sabe, pessoal? Assim, eu não posso levar ao pé da letra. Porque eu não vou fiscalizar uma entidade simplesmente para prejudicar essa entidade. Ela faz parte do sistema de garantias de direito. Então, eu vou fiscalizar a entidade no sentido de ajudar aquela entidade e mostrar para ela que tem uns equívocos e erros que tem que ser melhorado para garantir a proteção da criança, né? Então, assim, depende muito dos profissionais. Quem tem esse poder de fiscalização, de punição, no meu entendimento, é a polícia, né? Que tem esse poder de sindicância. O Conselho Tutelar, ele tem um caráter de colaboração, de apoio, e as entidades têm que se sentir apoiadas. Então, por isso que eu falo sempre que tem que ter o diálogo, né? Então, assim, eu não acredito nessa concepção de fiscalizar por fiscalizar, né? Então, eu vou fazer uma visita à entidade para identificar como é que está funcionando a entidade. Se a entidade estiver funcionando de forma inadequada, o conselho vai emitir uma notificação para aquela entidade e conversar com o presidente da entidade. Além de emitir uma notificação, que ele vai entregar um documento e vai falar o que ele identificou de errado e como que ele acha que aquilo pode melhorar, ele vai sentar com o presidente e ouvir o presidente também. Presidente, tem uma bicama nessa entidade que se uma criança subir ali, aquela criança vai correr risco. Né? De que forma que a gente pode mudar essa bicama? Aí o presidente vai falar assim: hoje o dinheiro que eu tenho na entidade não tem condições de eu não ter uma bicama. E aí? O que o Conselho Tutelar vai fazer? Fechar a porta da entidade? O diálogo é imprescindível. Aí o município tem que ser acionado para apoiar, porque não adianta. Ou senão a entidade, inclusive, tem que captar recursos no FIA para melhorar aquelas condições, né? Então, assim, fiscalização, a gente tem que entender esse processo. A fiscalização do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança não é uma sindicância, não é um papel de polícia. Nós não temos esse papel. Nós temos o papel de apoiar as entidades para um melhor desempenho do seu trabalho. Falta uma pergunta de cima, que é essa, né? Os conselheiros tutelares podem se responsabilizar por crianças e adolescentes no ato da internação? Aí essa foi uma pergunta que eu fiquei em dúvida, se na verdade o conselheiro estava se referindo à internação mesmo, ou então ao acolhimento institucional ou familiar. Mas vamos lá. O ato de internação, na verdade, essa medida ela só é aplicada para adolescente, né? E assim, é em caso excepcional mesmo. Né? Quando todas as outras medidas anteriores já foram tomadas e né, chegou-se à conclusão de que essa medida de internação seria a que melhor se adequaria ao caso, né, em questão. Mas essa é a medida mais severa, porque você priva, né, o adolescente da liberdade. É a medida mais severa que a gente tem no ECA. Então, a medida de internação, né, para o adolescente, autor de ato infracional, ele não é uma medida que o Conselho Tutelar que aplica. Né? A questão das medidas socioeducativas, né, para adolescentes autores de atos infracionais não é, né, competência do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai aplicar as medidas de proteção. Né? E aí sim, pode haver medidas de proteção a esse adolescente e a sua família. Mas esse ato de internação não compete ao Conselho Tutelar. Já agora, né, se o conselheiro quiser se referir ao acolhimento institucional e ao acolhimento familiar,
né, aí a questão é diferente, porque o acolhimento institucional e o familiar, ele também, né, tem alguns critérios, né, para eles serem tomados, mas aí se for o caso, né, e se não tiver o responsável ali pela criança ou pelo adolescente, o Conselho Tutelar ele pode aplicar essa medida de acolhimento institucional, né, mas temporário, né? O que é isso? Que é temporário, que até em 24 horas ele tem que informar a autoridade judiciária, né, do município, da comarca. E aí sim, ele né, pode encaminhar esse adolescente ou essa criança ao acolhimento institucional e aguardar os encaminhamentos que devem ser tomados em caráter de urgência pela autoridade judiciária do município, né? E dentre essas medidas,